Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu quero trazer para vocês aqui os 3 melhores livros do ano de 2022, segundo a minha opinião. São livros que não foram lançados propriamente em 2022, mas foram livros que eu li em 2022. Eles podem ter sido lançados, sei lá, 10, 15 anos atrás. Mas eu acabei lendo eles esse ano e eu tô trazendo aqui pra vocês os 3 melhores livros do ano, na minha opinião. Tem algumas menções honrosas também, porque eu acho que quando se trata de livro é sempre bom dar uma dica, por mais, enfim, que tu tenha curtido não tanto o livro, talvez outra pessoa curta por causa de alguns aspectos, assim, mas os livros que eu trouxe aqui são 3, o do top 3, né, o primeiro, segundo, terceiro lugar, e tem 2 menções honrosas também que eu acho válido trazer aqui, porque são livros muito bons. Tem livros que eu li esse ano que não foram tão bons, aí eu não tô muito afim de fazer um episódio com os piores do ano, porque, enfim, acho que de livro ruim chega o que a gente lê, né? Quem dera ouvir sobre livros ruins. Então acho que a galera quer ouvir mais sobre livros bons mesmo e dicas boas. Então o que eu vou fazer aqui... Todos esses livros eles foram lidos esse ano e tiveram episódios aqui no Bookcast. Então, para você que está chegando agora no Bookcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é onde eu trago as minhas opiniões dos livros que eu venho lendo. Então todos esses livros que eu vou falar aqui já tem um episódio dedicado a ele, então se você quiser saber mais detalhes do livro, sem spoiler obviamente, antes de, enfim, se tiver vontade de ler o livro, quer saber um pouco mais sobre, um pouquinho mais da história, vá lá no episódio, mas aqui eu vou tentar dar um resumo bem geralzão assim do porquê que eu acho que esse livro foi bom e um pouco da história também dele, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer muito pelos novos seguidores que o Bookcast vem recebendo, tanto no Spotify aqui, se você não me segue ainda no Spotify, me siga aqui no Spotify também, me dê as estrelinhas ali, tal qual um Uber faria. Então, se você curte o Bookcast, me dê ali 5 estrelinhas ou 4, enfim, quantas estrelinhas você achar que eu mereço. No YouTube, youtube.com/bookcastoficial, onde a gente tá lá em áudio e vídeo. Aliás, a gente já tá em vídeo aqui também no Spotify, então para você que não quer só ouvir, tem a minha carinha aqui com a minha estante de livros. Se é do interesse seu, pode não ser, não te culpo se não for. E no Instagram, @bookcastoficial, também é lá onde eu posto, enfim, os recebidos, os livros que eu venho recebendo das editoras e comprando também. O Bookcast atualmente é parceiro da Companhia das Letras e da Intrínseca, então essa galera envia aqui livros dos selos, que principalmente a Companhia das Letras, que tem vários selos, Suma de Letras e outros selos, eles acabam enviando aqui para casa e eu acabo postando lá no meu Instagram. Então, muito obrigado pelos novos seguidores, sejam bem-vindos. Espero que o ano de vocês tenha sido muito bom. O meu ano foi bem, vamos dizer assim, interessante. Foi um ano de descobertas, assim, teve um ano de muito trabalho. E isso meio que deixou com o tempo de leitura um pouco menor, no meu caso. Não é o tempo menor, né? Na verdade, a gente vai colocando as prioridades da vida. Se a gente tá colocando uma prioridade o trabalho, as outras coisas ficam em segundo plano. Assim como se a gente coloca, sei lá, leitura ou lazer em primeiro lugar, as outras coisas ficam em segundo plano. Não que isso seja certo ou errado, mas eu tô falando como foi meu ano aqui, que foi um ano de bastante trabalho, bastante reflexão, e eu não li tanto quanto eu queria. Espero que ano que vem eu possa ler mais, porque quanto mais eu leio, mais eu sinto vontade de ler. É uma coisa muito louca, né? Às vezes eu não tô com muita vontade de ler, eu pego um livro, começo a ler e começo a me interessar e acabo lendo, sei lá, 2, 3 livros numa tacada só, assim, num mês, umas 2, 3 semanas só. E às vezes eu só não tô com vontade de ler e eu sei que se eu pegar um livro, eu vou começar a ler e, enfim, vou devorar o livro e tal, se o livro for bom, claro, né? Então é o caso desse episódio aqui, os melhores do ano de 2022. E outro adendo aqui é o que eu falo em todos os episódios dos melhores do ano, né? Hoje, nessa semana, nesse dia que o episódio está sendo lançado, esses são os meus melhores do ano. Mas semana que vem, se tu me perguntar, daqui a pouco o terceiro lugar pode ser o segundo lugar, o terceiro lugar pode virar o primeiro lugar pode virar terceiro lugar, a menção honrosa que eu trouxer aqui pode virar, sei lá, segundo lugar, entendeu? Porque a minha opinião vai mudando conforme eu vou refletindo sobre o livro. Eu acho que o livro tem esse poder de reflexão na pessoa, a pessoa
se o livro for bom mesmo, a pessoa pensa naquele livro depois de, sei lá, 2, 3, 4 anos depois de ter lido durante tanto tempo esse livro, né? Então acho que é uma coisa... Espero que tu tenha me entendido, eu não entendi. Mas, enfim, vamos cortar toda a embromação e vamos falar dos top 3 dos melhores livros, na minha opinião, aqui desse ano de 2022. Vamos começar então com as menções honrosas, tem 2 aqui. A primeira delas é A Pequena Caixa de Gwendy, do Stephen King e do Richard Chizmar. O Stephen King, ele faz aqui uma parceria com o Richard, que ele é um escritor americano de outros livros. Eu não conhecia o Richard, eu conheci o Stephen King, obviamente, e por isso que me interessou. E é uma edição bem bonita aqui, de capa dura da Suma, que é o selo da Companhia das Letras. E eu acho que esse livro, ele é muito bom, porque eu não esperava isso do Stephen King. É meio que um conto de fadas, né? Dando um resumão da história, essa menina Gwendy, ela acha uma caixa mágica que tem alguns botões, e essa caixa, ela oferece algumas recompensas, e ela tem algumas funcionalidades bem sobrenaturais, assim. Tipo, tu clica, tu aperta num botão da caixa, aquilo que tu queria que acontecesse, acontece, sabe? Eu não vou dar muito spoiler aqui, mas é basicamente isso. É uma menina que sofre bullying no colégio, que tá se interessando em, enfim, emagrecer, em começar a correr, e do nada ela tá lá em Castle Rock, se passa em Castle Rock, outro grande agravante positivo desse livro, né? Pra quem curte Stephen King, claro. E ela acaba encontrando esse homem desse chapéu aqui, e esse homem acaba entregando a ela uma caixa, e só diz que ela merece a caixa, alguma coisa assim, agora eu não lembro exatamente a frase. E ela acaba tendo essa caixa, ela tem 12 ou 13 anos, ela é bem nova, e ela acaba, enfim, de forma curiosa, mexendo na caixa e vendo como a caixa começa a afetar ela de várias formas. Ela começa a emagrecer depois que recebe a caixa. Como eu falei, coisas estranhas começam a acontecer quando ela pressiona os botões da caixa. É uma caixa mágica mesmo. E não vou dizer em qual parte do livro, mas tem uma parte muito Stephen King nesse livro. Então, por mais que seja um conto meio conto de fadas, se você é fã do Stephen King e gosta daquele gore do Stephen King, você vai encontrar aqui. Não vou dizer em que parte do livro é para não dar spoiler, mas não fique com medo que você vai encontrar essa parte mais gore do Stephen King. E eu curti bastante, é uma leitura rápida, uma leitura tranquila para quem curte Stephen King, para quem curte Castle Rock. O Richard, como eu falei, eu não conhecia, mas deu para entender até pelo próximo livro dele, que eu não trouxe aqui como menção honrosa, mas não é tão bom quanto A Pequena Caixa de Gwendy. Tem a continuação, que é A Pena Mágica de Gwendy, e agora vai ter o terceiro livro, que vai ser lançado agora em 2023, ano que vem, se você está ouvindo esse ano ainda, em 2022. E o segundo livro não é tão bom. Esse livro é muito bom, porque ele é rápido, ele é um conto de fadas, ele tem a parte Stephen King, ele dá uma Stephen King-arizada na história, mas tem o sobrenatural, tem o real, tem problemas reais como o bullying que eu falei aqui e outras coisas. Então é bem bacana, vale muito a pena. Se você se interessou, tem um episódio que eu fiz dos 2 livros, do A Pequena Caixa de Gwendy e também A Pena Mágica de Gwendy. Vale a pena ler se você se interessa por Stephen King e até contos de fadas, fantasia, acho bacana também. A segunda menção honrosa que eu tenho aqui é Trem Bala, do Kotaro Isaka. Teve um filme que foi lançado esse ano. Esse livro ele é publicado pela Intrínseca, então a Intrínseca enviou aqui para casa. Muito obrigado, Intrínseca, pela parceria de sempre. E esse livro aqui, ele teve o filme, eu não assisti o filme ainda, mas eu li o livro, tem episódios aqui como eu falei, e o livro é simplesmente incrível, assim, sabe? Eu curti bastante, ele é um livro de ação, ele conta, toda a história dele se passa dentro desse trem bala, então e daí daqui a pouco tu pensa, pô, toda a história passa num lugar só, que coisa chata. Às vezes tem premissas assim, né, que passa tudo num lugar só e a história fica muito maçante, sabe? Mas aqui não, porque o Kotaro Isaka, o autor desse livro, ele trabalha muito bem personagens e diálogos. São 2 coisas que ele faz muito bem, então ele pouco precisa do cenário para contar a história. E tem cenas de ação muito bem detalhadas que tu se sente mesmo assistindo a um filme. Como eu falei, não assisti o filme ainda, dizem que é bom o filme. Tem o Brad Pitt, tem a Sandra Bullock, se eu não me engano, tem atores bem famosos no filme. E eu fiquei bem feliz de ter lido esse livro, porque ele é um livro um pouco grande, né? Tem um investimento de tempo um pouco maior, mas mesmo assim eu curti bastante e vale a pena. Tem até diálogos
Quentin Tarantescos, assim, sabe? Que se referenciando, claro, ao Quentin Tarantino, que tem diálogos muito bons e roteiros muito bem amarrados nos seus livros. Aqui também não deixa de acontecer isso, né? Os diálogos são muito bons e as cenas de ação são muito boas. Então, por mais que se passe dentro de um trem-bala, é uma história muito boa, a história de assassinos perseguindo uma mala, e aí tem tu pensa que a pessoa é a mocinha, mas na verdade não é a mocinha. Tem um dos personagens que eu mais odiei no ano, que é o Príncipe, e quando eu falo odiar, não é um ponto necessariamente negativo do livro, porque o livro e a escrita é tão boa, o personagem é tão bem desenvolvido que eu realmente odiava as ações desse personagem, a forma que esse personagem se comportava, enfim, odiei esse personagem e adorei o livro. É mais ou menos isso. Então, outra menção honrosa, trem-bala aqui para começar a entrar nos top 3. Então, vamos falar dos top 3 livros desse ano. Como eu falei, semana que vem pode ser uma outra ordem aqui, uma dessas menções honrosas pode ser o segundo. Agora eu falando do trem-bala, eu até me animei, me lembrei do Príncipe, fiquei irritado de novo. E, pô, que livro foda isso. O livro consegue criar esse sentimento de ódio e raiva numa coisa que não existe, né? Que é esse personagem, o Príncipe, que eu tô trazendo, que é um dos grandes vilões desse filme, desse livro Trem-bala. Mas, sem mais delongas, o terceiro lugar de melhores livros de 2022, segundo o Bookcast, segundo aqui o Diego que vos fala, é Desenhos Ocultos. Desenhos Ocultos. Eu até peguei ele aqui, eu pensei, mas esse não estava em segundo lugar. Mas não, é esse Desenhos Ocultos do Jason Rekulak. Acho que é o último episódio do Bookcast, se não me engano, que eu postei aqui. Esse livro, para quem curte livro de terror, é muito bom. É muito bom, pelo que eu entendi, já tem uma produção sendo feita de filme para ele. E esse livro conta a história de uma babá, que acaba sendo babá de um menino, e esse menino de 5 anos, ele acaba fazendo desenhos bem estranhos, tipo esse daqui da capa. Olha essa capa que foda, uma das melhores capas do ano, na minha opinião, claro. E porque, olha isso daqui, desenhos ocultos já diz tudo, né? E tem um ser estranho ali junto com o menininho. E então essa babá, ela acaba virando babá desse menino, esse menino começa a desenhar coisas estranhas. Essa babá por si só tem um histórico um pouco estranho, ela é ex-viciada em drogas, então ela ainda tá lutando contra isso, né? Dizem que viciado é sempre viciado, só que ele pode ficar 20 anos sem usar drogas, mas ele ainda vai ser viciado, porque ele sabe que quando ele voltar aquilo, ele vai ativar uma parte da mente dele que vai se viciar novamente naquela substância. Então é uma ex-viciada em drogas que acaba entrando na casa desse casal, que é um homem e uma mulher, e essa criança de 5 anos. E coisas estranhas começam a acontecer, além dos desenhos, coisas estranhas na casa começam a acontecer. Essa babá, ela mora num chalé que fica no jardim ali da casa. Eles são bem ricos, esses pais aqui. E o livro, ele é contado de uma maneira tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexa, porque o grande ponto positivo dele, ele tem esses desenhos, eles têm durante todo o livro, assim. Então, vou mostrar aqui para quem está assistindo no Spotify por vídeo ou no YouTube. Tem aqui alguns desenhos aqui que é o próprio, a princípio, um menino que faz, e depois ficam questionando se é um menino mesmo. Aí tem um desenho aqui dessa entidade fazendo o famoso, uma tábua espírita ali, uma Ouija, né? Com uma pessoa aqui que não vou dizer para não dar spoiler, e a babá aqui. Enfim, o livro ele é recheado desses desenhos, então tem até a pessoa que fez aqui, o diretor de arte é o Will Staeli e o Doug Horner. Esses são as duas pessoas que contribuíram de maneira gráfica para esse livro. Além da capa, claro, ele é cheio desses desenhos, e isso dá vida ao livro. Ele dá uma veracidade que, obviamente, é uma obra de ficção, mas ele dá uma veracidade muito grande a esse livro. Então, eu realmente curti, me envolvi bastante na história. Isso é o que vale do livro, sabe? Eu fiquei muito envolvido na história e foi um ponto muito positivo. E dá uns sustos muito bons, assim. Dá uns sustos muito bons, por isso que ele tá aqui em terceiro lugar como um dos melhores livros de 2022. Ele dá uns sustos, assim, obviamente, de monstros nem nada, mas de espíritos e de fantasmas, e tem esse ritual Ouija, e o autor
ele é muito bom em dar os detalhes certos para setar ali o ambiente da cena. E ele, como eu falei, ele é um roteiro tão bom, ele é um livro tão bom que ele vai virar uma produção cinematográfica. Agora, eu lembrei bastante de, claro, salvas devidas proporções, mas lembrei de filmes como O Chamado, que tem a parte do terror, mas tem uma história muito envolvente por trás. Não é só a menina do poço, tem a história por trás da menina do poço e o que acontece. Um pouco diferente dos filmes mais novos de Invocação do Mal. Os primeiros de Invocação do Mal são muito bons. Depois, os derivados aí, a história meio que deixou a desejar e focou muito no jumpscare, assim. Esse livro aqui, ele tem jumpscare que acontece dentro do livro, né? Que não aparece alguém dentro do livro e faz bu em ti, assim. Mas tu fica pensando nos episódios que esse livro traz depois, porque a história é muito verossímil. E no final, beleza, tu tem que comprar ali a ideia do autor, mas as situações do livro de terror são bem verossímeis e tem uma história muito envolvente. Então, terceiro lugar de melhores livros do ano de 2022, Desenhos Ocultos, do Jason Recula, que também é da Intrínseca, então muito obrigado, Intrínseca, por ter enviado esse exemplar aqui para casa. O segundo livro, o que ganhou o vice-campeonato, aí, o vice-lugar, não é vice-campeonato, é o segundo lugar, né, de melhor livro do ano de 2022, é um livro que teve um impacto totalmente diferente devido a um acontecimento esse ano. Então, enquanto eu estava lendo o livro, uma coisa aconteceu que meio que potencializou o que eu estava lendo no livro. E eu falei muito bem dele aqui nesse ano e eu quero muito reler ele depois desse acontecimento também. E ele é um livro super bem quisto assim na mídia. Antes de mais nada, o Desenhos Ocultos também ganhou o melhor livro de terror do Goodreads de 2022. Então é bom mencionar isso também, que não sou só eu que estou dizendo, né? Isso não importaria também, mas enfim, só para pontuar isso. Mas o segundo melhor livro de 2022, na minha opinião, sem mais delongas, é O Contador de Histórias, do Dave Grohl, vocalista de uma das bandas de maior sucesso contemporâneo de rock, Foo Fighters. Então o Dave Grohl lançou essa autobiografia esse ano aqui, e nesse ano o acontecimento que potencializou as coisas que eu lia no livro foi a morte do baterista Taylor Hawkins, do Foo Fighters. Então aqui nesse livro ele conta bastante a origem dele, desde o começo da vida dele, como é que ele começou a aprender a tocar bateria, depois a entrada dele no Nirvana, depois a ascensão que se deu em um mês mais ou menos. O clipe Smells Like Teen Spirit passou na MTV e dentro de algumas semanas eles já estavam explodidos no mundo todo. E naquela época, sem internet, sem nada, então, nos anos 90. Então, tem que valorizar muito esse sucesso do Nirvana. Eu curto bastante Nirvana, particularmente. Então, isso também meio que fez com que a minha opinião do livro fosse mais positiva, né? E depois ele entra, depois da trágica morte do Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, ele era baterista dessa banda, ele fica meio perdido, assim, ele não sabe o que acontece, não sabe o que fazer na sequência da vida dele. Ele começa a criar o primeiro disco do Foo Fighters, que é todo feito por ele tocando todos os instrumentos, e depois outros integrantes acabam se juntando ao Foo Fighters. Um deles, um dos principais, eu diria, o Taylor Hawkins, que era um baterista incrível. Ele fez coisas ali nas músicas como Everlong. O que ele faz em Everlong é bizarro, assim, de tão bom. Infelizmente, ele faleceu esse ano de 2022. Ele foi encontrado em um quarto de hotel, acho que na Colômbia, se eu não me engano, no dia de um show. Acho que até hoje não soube muito bem a razão da morte dele. Eu sei que ele já teve overdose antes, que é contada aqui nesse livro. E acho que a razão da morte dele foi o coração grande, alguma coisa, mas provavelmente, infelizmente, tinha a ver com esse hábito de drogas dele, que talvez ele não estivesse praticando, mas o histórico dele fez com que, uma hora ou outra, o corpo paga a conta, né? Infelizmente, tem que se dizer isso, né? Não é só os efeitos atuais que aquilo causa em ti, mas aquilo se perdura durante um tempo no teu corpo, né? Então, esse livro é muito bom porque ele fala de toda essa história, fala da road trip dele com a primeira banda dele,
fala das influências dele, dos shows que ele começou a ir e quando ele descobriu o punk rock e começou a se interessar mais por música, fala da infância dele, da adolescência, da criação do Nirvana. Isso é muito bom, essa parte do livro é muito boa, que ele fala de cenas assim, ele falando com o Kurt Cobain e trocando uma ideia com ele, criando músicas com ele, e o simples o sucesso mundial que a Nirvana teve e depois as consequências disso, né, com o seu vocalista ali, o Kurt Cobain, sofrendo muito assédio de paparazzi, de tabloides, enfim, ele sofria muito com a fama e acabou, infelizmente, se suicidando. É o que dizem teorias da conspiração quanto a Courtney Love, se eu não me engano, que era a ex dele e tal, que teria mandado matar alguma coisa. Enfim, não quero entrar nesses detalhes assim. Ou até seria interessante entrar, porque eu curto bastante teoria da conspiração. Mas enfim, é um baita livro. Ele é um livro bem grande, ele tem, vamos ver aqui, 400 páginas. Mas ele vai muito rápido, porque ele também, no meio do livro, ele tem algumas imagens de cartões postais que ele mandava para a mãe dele, que a mãe dele aprovou que ele viajasse com a primeira banda dele para ser um músico e tal. Então isso, imagina, uma mãe aprovando o filho sair da escola para ser baterista de uma banda, sabe? Que bizarro isso, mas graças à mãe do Dave Grohl, ele conseguiu ser esse músico que ele é hoje. Infelizmente, agora com a morte do Taylor Hawkins, eu não sei quanto à continuidade do Foo Fighters. Até o momento da gravação desse episódio não tem notícia nenhuma, só daqueles tributos que eles vêm fazendo pro Taylor Hawkins, né, alguns shows com outros artistas e tal. Mas esse acontecimento potencializou, infelizmente, né, a leitura desse livro, porque ele fala bastante de como a perda do Kurt Cobain para ele foi impactante para ele, sabe? Ficou super triste, ficou super deprimido e tal, mas ele viu naquilo um motivo de ele fazer alguma coisa, sabe? De ele não depender de outra pessoa para começar um projeto, e ele começou simplesmente uma das maiores bandas atuais de rock, Foo Fighters, né? Então vale muito a pena ler. Enquanto Desenhos Ocultos tem uma capa super boa, eu acho que essa capa é muito ruim. Até me criticaram quando eu critiquei a capa, mas olha isso daqui, tipo, um dos maiores roqueiros dos últimos tempos. Parece uma tia véia aqui na capa, sabe? E daí tu vai olhar pra trás, daqui a pouco tem uma foto melhor na contracapa. É ele dormindo aqui. Que parece de novo uma tia véia aqui. Sem nada contra tia véias, mas enfim. Um dos maiores vocalistas de rock de todos os tempos, um dos maiores bateristas que tocou em uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, que criou um movimento grunge, basicamente, nos anos 90. Olha a capa que deram pra ele aqui, uma capa de uma senhora, uma tia-avó que, de novo, nada contra tias-avós, mas eu não curti muito essa capa. Beleza? E o primeiro lugar dos melhores livros de 2022 que eu li aqui, ele... eu acho que dificilmente ele vai sair do primeiro lugar se tu me perguntar sobre esse ranking aí semana que vem e tal. O único livro desse episódio aqui dos melhores do ano que eu não tenho ele fisicamente. Eu tenho ele aqui no meu Kindle. Mas é um livro que eu curti bastante ler ele. Ele é uma autobiografia, digamos assim. Não sei se dá pra dizer uma autobiografia, mas é um relato de vida de um dos meus autores favoritos, que é o Stephen King. E o nome do livro é... Opa, deixa eu voltar aqui na capa. É o Sobre a Escrita. Tem aqui para quem está assistindo em vídeo. Sobre a Escrita, Stephen King, A Arte em Memórias. Então, esse livro aqui, ele... Eu estava há bastante tempo querendo ler ele. E como eu falei, eu sou fã de Stephen King. Eu tô longe de ler todas as obras dele. Eu li daqui a pouco uns 15 livros dele, dos 70 que ele tem. Eu acho que ele tem 70 ou mais que isso, ou 40, alguma coisa assim. Mas enfim, eu tô longe de ter lido todas as obras dele. Mas pelas 15 que eu li, mais ou menos, eu já curto bastante o estilo de narrativa dele. Enfim, não preciso falar de Stephen King, né? Um dos maiores escritores aí de todos os tempos. Tem filme e adaptações de sucesso, A Espera de um Milagre... Um Sonho de Liberdade, que é o Shawshank Redemption. Enfim, tem Conta Comigo, né? Conte Comigo, agora não lembro, que é aqueles meninos que encontram o corpo lá também, um baita sucesso na sessão da tarde. Não tô brincando, sucesso mundial.
Então, enfim, não tem como não saber, pelo menos, quem é Stephen King, né? E aqui nesse livro ele conta basicamente como é que ele surgiu, como é que ele começou a gostar de escrever. Ele conta... É uma história bem de hollywoodiana, no sentido de, ele tava ali sem perspectiva nenhuma, ele tentava mandar as primeiras histórias dele para os editores e ninguém aceitava e ele não desistia. Ele tinha um pino que ele cravava na parede as cartas de rejeições que ele recebia das editoras quando ele começou a enviar as histórias dele para editoras, né? E esse pino simplesmente parou de cravar na parede de tantas cartas que ele começou a receber de rejeição. Ele enviava várias e nenhuma aceitava. Daí uma que outra compravam as histórias dele e tal. E aí, num momento bem hollywoodiano mesmo, assim, sem perspectiva de futuro nem nada, ele escreve Carrie. E aí a esposa dele vê que ele, depois de ele escrever algumas páginas, ele joga as páginas no lixo. E a esposa dele, a Tabitha King, pega e fala, pô, termina essa história, o começo é bom e tal. Tipo, o começo é uma menina tendo a sua primeira mensuração no vestiário feminino, na frente de todos os colegas e sofrendo bullying. E a esposa dele, em vez de, sei lá, ligar pro hospício pra prender o marido dela, ela pegou e falou, cara, termina de escrever essa história que é boa. E aí ele terminou, daí foi lançado Carrie e o resto é história, né? Ele foi lançando outros livros, Cemitério Maldito, Iluminado, enfim, daí o resto é história mesmo. Então ele conta tudo isso aqui nesse livro sobre a escrita. Ele conta do episódio de drogas que ele teve, de como ele escrevia ali, ele nem lembra de ter escrito alguns livros, acho que Louca Obsessão, que é o Misery, ele não lembra de ter escrito, porque não sei se é Misery, eu sei que alguns ele não lembra de ter escrito devido às drogas, é o vício de drogas dele, e cigarro e outras cositas más, né? Depois ele se recupera, e aqui conta também do acidente, que ele quase morreu, ele foi atropelado e quase morreu, e depois ele meio que flerta um pouco com o vício por causa dos remédios desse acidente, ele dá a volta por cima e tal. Enfim, é um puta livro, eu curti bastante a entender um pouco mais da mente por trás dos livros que eu tava lendo, então por isso que eu curti bastante. Tem lições de vida muito boas aqui, tem uma lição assim que eu vou levar pra vida inteira, que é o motivo pelo qual ele ficou em primeiro lugar. Que ele conta basicamente que o sonho dele era o escritório dele ter uma mesa de carvalho envelhecido assim no meio do escritório dele com um computador para que ele pudesse escrever, e aquela sala seria toda... no centro dela teria essa mesa de escrever, e ele iria escrever um monte de história nessa mesa e ser bem... famoso e tal, não sei o que, esse era o sonho dele. E daí ele foi vendo que esse escritório dele, conforme ele foi tendo filhos e tal, os filhos foram crescendo, esse escritório dele virou um espaço para a família dele, para os filhos dele passarem tempo com ele. Então ele começou a assistir jogos de esportes ali com os filhos dele nesse escritório, e essa mesa, esse grande sonho de ter essa mesa gigantesca no meio, começou a ir pro lado. Então, a mesa de escrever do Stephen King não era o centro do escritório, era a parte do lado. E o centro do escritório era o sofá que ele sentava com os filhos para assistir TV. E ele faz uma analogia que, tipo, a vida não é acessório do trabalho, assim. É o trabalho que é acessório da vida. Então, o que tem que ser colocado no centro não é o trabalho, não é os teus objetivos práticos e, não, quero ter essa casa, quero ter isso, quero ter aquilo. O que tu tem que colocar no centro da tua vida são relacionamentos, e principalmente com a sua família. Então é pra te ser feliz, sabe? Pra ter momentos de felicidade. Então, dentre outras partes que ele fala do livro aqui, tem outros momentos que ele fala de forma bem didática como é que ele escreveu algumas histórias. Então ele tem uma parte de como ele escreveu o começo do livro 1408. Então ele tem as escritas dele aqui, e depois ele começa a editar assim, tipo, não, essa frase tira porque eu já falei isso antes. Isso daqui não tem por que tá aqui. Isso daqui é melhor botar em outro parágrafo, sabe? Literalmente tu consegue ver a forma que o Stephen King editou o começo desse livro 1408, que eu não li ainda, mas eu assisti o filme, muito bom, com Jason Cusack, eu acho o nome dele, o Morgan Freeman, pode ser?
Enfim, é um filme muito bom, quero ler o livro também. E nesse livro ele conta assim, de maneira bem prática como é que ele editou esse livro, né? Então, esse livro acaba sendo o primeiro lugar, porque eu queria bastante ler ele, e eu li ele e eu tinha reviews maravilhosas que eu tinha lido na internet, e fiquei muito feliz das reviews terem sentido, assim, sabe? Às vezes a gente lê um livro, lê umas reviews e vê que tá tudo errado, assim, sabe? A galera gostou e tu não gostou, a galera não gostou e tu gostou. Isso daqui eu curti, as reviews curtiram também, então indico muito pra quem, não só pra quem é fã do Stephen King, mas pra quem quer saber mais sobre escrever. Ele dá um monte de dica de livros, de métodos, como eu falei, coisas bem práticas de edição de livros, de histórias. E, no final das contas, é basicamente uma história de superação, que ele acaba tendo essa fama estrondosa aí depois de ele ter lançado Carrie. E esses momentos, assim, de... que tem a cena que ele recebe a ligação de que o editor dele, o agente dele tá dizendo que a editora tal comprou a história dele e ofereceu tantos $1.000 pela história dele. E ele fica felizão e fala pros filhos e tal. São momentos incríveis, assim. E eu fiquei bem feliz de ter lido, então esse é o primeiro lugar aqui dos melhores livros de 2022. Galera, muito obrigado pela audiência, por ouvirem e ou assistirem mais um episódio do Bookcast. Espero que vocês tenham tido um ano maravilhoso, maravilhoso. Se vocês não leram tanto quanto gostariam, como eu, vamos para 2023 com a mente bem tranquila para ler, pra gente fazer o que a gente quer, para ler o livro que a gente quer. Se você tá lendo um livro e não tá curtindo, larga esse livro. Eu fiz isso recentemente, nossa, eu me livrei de uma bomba, pelo menos na minha opinião. Nos episódios futuros eu vou dizer qual é. E também espero que vocês estejam tendo um final de ano incrível também, que estejam passando com a família de vocês, com as pessoas que vocês gostam, que vocês tenham um ano de 2023 cheio de felicidade, alegria, prosperidade, saúde para você, para sua família, para os seus amigos, sucesso no trabalho, felicidade, e é isso. Espero que vocês continuem acompanhando o Bookcast. Eu vou continuar fazendo aqui episódios, eu fico muito feliz de terem cada vez mais seguidores e mais galera curtindo e comentando. Então, de novo, me siga aqui no Spotify, me siga no YouTube, youtube.com/bookcastoficial, e me siga no Instagram, @bookcastoficial. O YouTube tem a sua arroba agora eu não lembro, acho que é @bookcastoficial lá no YouTube também, mas enfim, youtube.com/bookcastoficial. Instagram, @bookcastoficial, e tem o meu Instagram CPF, que é o @DiegoSgon, se você quer seguir o narrador aqui desse Bookcast, tá certo, galera? Muito obrigado pela audiência. Depois comenta lá no YouTube ou no Instagram se você curtiu essa minha lista dos 3 melhores, se você compartilha a sua lista dos seus 3 melhores para que eu possa já pegar dicas para ano que vem. E é isso, galera. Muito obrigado pela audiência e até mais. Feliz ano novo e até 2023. Tchau, tchau.